Olá, caríssimo aluno, tudo bem? Eu sou o professor Helder Carneiro, do estudarhistoria.com.br e olha só, venho aqui trazer uma dica para você sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a Era Vargas, um dos temas que mais cai nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio da história brasileira. Então, vamos analisar a questão, mas antes, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, olha só, acompanhando aí então a questão, Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Sobre as fases em que Vargas governou o Brasil, é correto afirmar que... Eita, gente, que questão sensacional, hein? Essa questão é do Instituto Federal da Bahia de 2016. Bom, para que nós possamos analisar essa questão, a gente tem que fazer aqui, um comentário básico sobre as características gerais desse período, conhecido como a Era Vargas. A gente sabe muito bem que esse período ele durou 15 anos. Exatamente, olha, Getúlio ficou 15 anos de forma ininterrupta no poder. E, minha gente, como foi que Getúlio chegou, ao poder brasileiro? Foi pela via democrática? Foi pelas eleições? A gente sabe que não. Em 1930, estourou aí a chamada Revolução de 1930, que nós sabemos perfeitamente que está mais para um golpe de Estado, que Getúlio, juntamente com suas bases políticas, que eram o movimento tenentista e as oligarquias dissidentes, acabaram promovendo no Brasil e que acabou, evidentemente, mudando os rumos da história política nacional. Com a chegada de Vargas ao poder, nós temos o fim da famosa República Velha, ou, como você muito bem já deve ter estudado, a República do Café com Leite. O presidente Washington Luiz, que estava no seu exercício do mandato presidencial, foi deposto. E aquele que havia vencido as eleições em 1929, Júlio Prestes, não chegou a assumir. Então, era o início da famosa Era Vargas. Então, a Era Vargas, fique ligado, ela, de certa forma, acabou, minha gente, justamente marcando aí o fim da República Oligárquica, tá certo? Como é que a gente estuda esse período? É um período longo, estamos falando aí de 15 anos. Então a gente divide esse período, pessoal, em 3 partes. Eis as partes aqui para que vocês possam acompanhar as dicas sobre o tema. A gente tem o famoso governo provisório. Olha só, o governo provisório, minha gente, ele durou de 1930 a 1934. Ele é justamente chamado de governo provisório por quê? Porque foi o período que Vargas governou o Brasil sem Constituição. Uma das primeiras medidas que Vargas tomou ao chegar no poder foi anular, olha aí, a Constituição que estava em vigor no Brasil, que era a Constituição de 1891. E como ele não convocou uma Assembleia Constituinte de imediato, esse período ficou conhecido como governo provisório. Ele governava por decretos-lei. Um detalhe importante é que em 1934, a nossa nova Constituição, ela ficou pronta, ela foi promulgada. Essa Constituição, inclusive, uma Constituição bastante importante, porque trazia algumas novidades na história brasileira. Por exemplo, o voto feminino, ele era confirmado nessa Constituição, embora as mulheres já votassem desde 1932. Eu diria também que essa Constituição, ela trazia as leis trabalhistas, essa Constituição trazia o voto secreto, ou seja, características realmente importantes da Era Vargas. Bom, com a Constituição, nós temos o início de um novo período aí, galerinha, que é o período do governo constitucional de Vargas, que durou de 1934 a 1937.
Esse período aqui, o período constitucional, ele é marcado por um momento de bipolarização política nacional. Olha aí, você que pensa que essa bipolaridade política ela é algo apenas da nossa atualidade brasileira, você se engana. Já tivemos na história brasileira momentos aí realmente bastante tensos. Aqui foi Foi um período marcado pela disputa de dois grupos políticos no Brasil. A AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Tá bom, pessoal? A gente sabe que esse período, ele na verdade acaba, com um golpe. Opa, Helder, peraí, outro golpe de Estado, exatamente. Um golpe que foi dado em 1937 pelo próprio Getúlio Vargas. Mas vem uma pergunta. Getúlio Vargas, afinal, em 37, ele deu um golpe em quem? Bom, ele deu um golpe nele mesmo, exatamente, em 1937, alegando uma ameaça comunista a partir do famoso Plano Cohen. A gente sabe muito bem que Getúlio ele acabou dando este golpe, recebeu carta branca do Congresso para combater essa suposta ameaça comunista, que nós sabemos perfeitamente que tudo não passou de uma grande farsa, que foi justamente criada ali por assessores de Getúlio Vargas. Enfim, e com este golpe de Estado ele inaugura uma nova fase dessa era Vargas, ou seja, a fase ditatorial, que é o que nós chamamos de Estado Novo, uma ditadura de Getúlio Vargas. Helder, essa ditadura foi uma ditadura fascista? Resposta: não foi fascista. Foi uma ditadura autoritária. Você sabe que na história brasileira nós já passamos por duas ditaduras, pessoal. Duas. Ambas foram ditaduras caracterizadas pelo autoritarismo, ou seja, eu diria para vocês que foram ditaduras autoritárias. Na história brasileira, nós não tivemos ainda, espero que nunca, claro, nenhuma ditadura totalitária. Evidentemente que nós vamos perceber aqui no Estado Novo, ou seja, na ditadura de Vargas, muitas características que foram inspiradas no fascismo europeu, principalmente o fascismo italiano. Mas a gente sabe muito bem que nós não podemos chamar de fato essa ditadura de totalitária, uma vez que, por exemplo, uma das características primordiais dela foi o fechamento de todos os partidos, todos os grupos políticos, inclusive o grupo da AIB, que era um grupo fascista no Brasil. Bom, a ditadura de Vargas ela foi marcada pelo nacionalismo, foi marcado por uma forte intervenção do Estado na economia, foi marcado pelo, eu diria para você, o início do populismo. A gente sabe muito bem que aquelas características que de fato geralmente marcam governos ditatoriais, estão presentes aqui, como uma forte censura, perseguições políticas, torturas, ou seja, praticamente tudo aquilo que uma ditadura acaba mostrando, acaba tendo, ok? Essa ditadura ela chegou ao fim em 1945 com o afastamento de Getúlio Vargas e, evidentemente, as eleições que ocorreram, tudo isso motivado pela participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, o Brasil ele participou da Segunda Guerra do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos, ou seja, significa dizer que o Estado Novo entrou em contradição. Uma vez, minha gente, que olha só a dica, que o Brasil, ele ajudou a destruir justamente regimes políticos semelhantes ao que o próprio Vargas, olha aí, tentava fazer no Brasil. Ou seja, a crítica ao governo getulista foi como era que o Brasil, ele destruía na Europa ditaduras de cunho fascista e ele mantinha no Brasil uma ditadura que se inspirava muito nesses modelos. Então, de certa forma, o próprio Estado Novo entrou em contradição e Vargas, percebendo isso, deu início ao processo de redemocratização.
Então, moçada, olha só, essas dicas são apenas dicas bem gerais. Com elas, a gente já consegue responder essa questãozinha do Instituto Federal da Bahia. Então, vamos analisar aqui as opções. Olha só a opção A. Entre 1937 e 1945, Vargas aliou-se ao nazismo alemão e garantiu o poder ao Brasil. Moçada, está totalmente errado o item A. A gente sabe que, embora Vargas ele tenha feito vários elogios a Hitler, tenha manifestado publicamente uma admiração ao regime alemão, ele, na verdade, nesse período da Segunda Guerra, entrando do lado dos Estados Unidos da América. Isso deu ao Brasil aí um excelente empréstimo, né? E com esse dinheiro o Brasil pôde realizar um antigo sonho, que era construir as nossas indústrias de base. Então o item A está totalmente falso. Inclusive, a entrada do Brasil, ela acabou sendo motivada aí pelo bombardeio de navios brasileiros por submarinos alemães. Então, item A descartado. Então, não marca o item A. Olha o item B. De 1932 a 1934, Vargas promoveu eleições diretas do Brasil para todos os cargos da democracia nacional. Moçada, está também falso, tá certo? Por que falso, Helder? Gente, a gente sabe perfeitamente que quando Vargas chegou no poder em 1930, ele criou aqui o que nós chamamos de sistema, olha aí, ixi, a letra tá feia, mas vai ficar assim mesmo, sistema de interventorias. O que é isso, Helder? Ou seja, ele nomeou interventores federais. Assim que ele ocupou o poder em 1930, ele tirou todos os governadores estaduais, com exceção lá do governador de Minas Gerais. E ele colocou interventores federais, que eram pessoas ali subordinadas a eles, da confiança dele, confiança de Getúlio Vargas. Então, o item B também está falso. Vamos para o item C. De 1930 a 1932, ocorreu o governo provisório, que visava garantir a democracia no Brasil e assim evitar a ameaça fascista. Pessoal, primeiro, que o governo provisório, a gente sabe muito bem, ele durou de 30 a 34. Então, aqui já temos um erro na questão. Mas, ele ainda diz que evitar a ameaça fascista não foi essa a intenção, tá certo? Não foi essa a intenção aí de Vargas, até porque nesse período a gente sabe que Vargas teceu muitos elogios ao fascismo europeu. Então, vamos para o item D. Entre 1937 a 1945, ocorreu o Estado Novo. Opa, olha aí! 37 a 45, ocorreu o Estado Novo. Epa, informação correta, aqui bateu, olha só, no qual Vargas governou mediante a alegação de um golpe tramado contra a democracia brasileira, que foi arquitetado e revelado pelo Plano Cohen. Exatamente. Plano Cohen. Cohen era um suposto líder comunista que planejava tomar o poder no Brasil. Então, moçada, se você marcou o item D, você pode comemorar. Esse é o item correto. Então, essa questãozinha lá do Instituto Federal da Bahia de 2016, resposta correta, item D. Tranquilo? E só para desencargo de consciência, vamos ver aqui o item E e ver o porquê que ele está falso. Olha aí. Vargas, entre 1930 e 1937, promoveu reformas trabalhistas que, além de garantir os direitos dos trabalhadores, garantiu o controle das classes trabalhadoras baseado no trabalhismo alemão. Está falso. Na verdade, nós vamos perceber que boa parte dessa legislação trabalhista ela é adquirida do trabalhismo italiano, da famosa Carta del Lavoro, olha só, então a gente sabe aqui que o item E, ele também está falso. Então, tá aí a dica para você. Então, questão excelente, estude Era Vargas, beleza? Sucesso, até a próxima dica, gente. Valeu, tchau.